E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Toys Podcast, aqui dos estúdios da Roldrone, no Bandeira Centro Empresarial. E aproveitando já, vamos pedir aí para vocês, inscrevam-se em nosso canal, youtube.com/toyspodcast, e as nossas redes sociais, Instagram, Toys Podcast Oficial, Facebook também, Toys Podcast Oficial. E a gente tá também no Spotify, TikTok, ali já é Toys Podcast, né? Então, mas digitando Toys Podcast já vai encontrar todo o conteúdo que a gente vem produzindo aqui para esse mercado de brinquedo. E antes da gente começar esse bate-papo aqui, vamos dar um recadinho do nosso parceiro comercial. É isso aí, pessoal, estamos de volta e vamos também, aproveitando aqui para agradecer a Masfar Realidade Aumentada. Se você precisa fazer aí um projeto de realidade aumentada, procure a Masfar. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Também agradecer a Orion Sites, que está desenvolvendo um novo site aí do Toys Podcast, vai ser bem legal, bastante novidade, né? E a We Love Create, que produz aqui as canecas, que todo convidado que vem participar aqui do podcast, eles levam de presente aqui uma pequena lembrança da gente para eles aqui. E vamos começar esse bate-papo, porque eu queria dar um recadinho aqui. Você que gosta de gravar vídeos, você que gosta de produzir, você sabe que não é necessário você, hoje em dia, ter uma câmera fotográfica ou uma câmera DSLR para você produzir, né? Hoje, com seu próprio celular, você pode produzir vídeos incríveis. E eu tô aqui com uma baita de uma novidade, que é do meu amigo Gabi Zanirato. Ele está lançando um curso para produção de vídeos em celular. Você pode acessar o videoscomcelular.com.br. Ali no site está completamente assim, cheio de informação. Produz vídeos cinematográficos. Ele é um cara que faz produções de vídeos para grandes empresas, focados até mesmo em cinema, com diversos cursos, inclusive fora do país, né? Em Hollywood, ele já acabou fazendo cursos lá, e é um cara assim, bem didático no seu ensino. Eu já fiz alguns cursos com o Gabriel, então fica a dica aqui, você que quer produzir filmes e produzir vídeos, no caso, aí para um celular, com um celular, você só tem um celular, não importa o celular que você tenha. Você consegue, com o curso dele, ter todas as técnicas aí, desde o básico até o avançado, para produzir vídeos extraordinários. Então você pode acessar lá, videoscomcelular.com.br, e o curso dele está disponível lá para você fechar um pacote lá com ele, tá bom? É isso aí, e vamos começar agora o nosso episódio aqui. Uma convidada que, inclusive, já participou aqui do Toys Podcast, né? E hoje a convidada trouxe uma outra convidada para a gente dar uma atualizada no assunto infantil, né? Das crianças, como é que tá o psicológico das nossas crianças hoje em dia. E hoje o nosso bate-papo é com a Caroline e com a Laís, as psicólogas infantis. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Primeiro quero agradecer novamente o convite, né? É uma honra estar aqui podendo falar um pouquinho do nosso trabalho. Legal. E aí, Laís, primeira vez? Primeira vez. Você que vai ser responsável por desenrolar. Sabe que ela tá meio tímida. Não, é só o comecinho. Laís, né? Boa. A gente trocar uma ideia. Então, eu falei, a Caroline, né? Que ela já participou, né? Ano passado. Pô, foi bem legal, né? Que a gente colocou assuntos assim do momento, e aí eu falei, poxa, preciso dar uma atualizada nesse assunto público infanto-juvenil aí, né, o que está acontecendo, mas pelo jeito as notícias não são muito boas. A gente tava conversando, só pioraram. Falei, como é que as coisas melhoraram? Eu falei assim, não, só pioraram. Como é que tá, Caroline, a situação da criançada hoje em dia referente a
telas, né? Então, né, na outra vez que eu vim, a gente comentou um pouquinho da importância de não apresentar telas para as crianças até 2 anos, né, que é o recomendado, e depois que a criança seja exposta em pequenos intervalos, né, mas a gente sabe que não é isso que está acontecendo, e a demanda tem crescido cada vez mais em consultório, né, e os pais trazem muito, assim, a necessidade de utilizar as telas, né, a favor deles, para que eles consigam executar atividades do dia a dia deles também, né? E aí, agora nas férias, então, os pais falam, não tem jeito, é nas telas mesmo que as crianças vão ficar. E isso preocupa a gente, né, bastante, pelo desenvolvimento da criança. Laís, você acha que o brincar, assim, se perdeu? Olha, se não se perdeu ainda, ele tá quase lá. Ele mudou, mudou muito. Então, hoje em dia, as crianças tendem a brincar de maneira online, o que não é nada bom, nada positivo. Então, a gente vê muito isso no consultório. Eu já cheguei a receber um paciente que só conseguia falar comigo usando jargões de jogo. Então, a gente ia jogar, ele falava, go, go, go! Então, ele se perde. Entendi. Mas a gente tenta sempre resgatar. Uma coisa que eu gosto de orientar bastante os pais, justamente para tentar buscar esse brincar mais lúdico, é que eles tenham uma caixinha do tédio. Então, a criança tá ficando entediada, dá uma tinta, né? Mas vai sujar minha casa. Coloca um jornal bem grandão, uma toalha, abre um saco plástico bem grandão, deixa essa criança criar, dá um Lego para essa criança construir alguma coisa, um bloquinho de encaixe para a criança fazer um castelo, para a criança fazer coisas diferentes. Coloquem brinquedos que a criança possa criar. Então, eu costumo brincar com os pais que é a caixinha do tédio. Então, precisa de um momento ali, uma pausa, dá uma caixinha de tédio, deixa essa criança criar um pouquinho fora da tela. Entendi. Mas aí que tá, né? Aí o problema são as crianças ou são os pais? Né? Porque o que ela falou, não, coloca, né? Quem tem que fazer isso são os pais, né? A criança não vai ela lá, né? Fazer sozinha, né? Você coloca a gente numa posição meio difícil aqui, exatamente. Não, mas no sentido assim, eu digo assim, a questão de tempo, né? Sim, que os pais precisam ter mais tempo com os filhos, e se perdeu muito isso, né? Na verdade, assim, não só a evolução das tecnologias, né? Mas eu acredito que isso, a rotina dos pais, hoje em dia, o trabalho é sempre, né, essencial. Não que não fosse, mas hoje as famílias têm muito mais tempo de trabalho, passam mais tempo fora de casa do que antigamente, né? E aí também tem a questão da segurança, da falta de segurança, que antes as crianças podiam ainda brincar na rua. Então facilitava também, né? Os pais estavam dentro de casa ou estavam trabalhando e essas crianças estavam na rua, estavam brincando, estavam em grupinhos, e que agora não acontece mais com tanta frequência. Mas a gente entende, assim, que a criança, ela tem uma predisposição para esse brincar, mas vai muito do ambiente, o que está sendo exposto para essa criança, o que está sendo apresentado para ela. E aí, os pais ficam nas telas, né? Eu até lembrei de uma pacientinha que eu recebi. Ela tem em torno de 7 anos, mais ou menos. E aí, eles foram para um restaurante. E a gente sabe, hoje, vê muito em restaurante, em praça de alimentação. Os pais estão lá comendo e a criança tá com a tela na cara, né? E aí, a mãe da menina comentou, né? Não vai levar o celular. Não tem por que levar, a gente tá indo almoçar. E aí, ela guardou o celular dela. E aí, quando chegaram no restaurante, a mãe no celular, o pai no celular e a irmã adolescente no celular. E aí, ela se revoltou, assim, e até questionou. Ai, tá vendo? Porque eu queria trazer meu celular? Porque vocês não conversam comigo. Aí agora eu sou a única que não tô no celular. Então, a gente não observa os nossos hábitos enquanto adultos, né? E isso vai refletir nas crianças. Porque se o adulto também tá no celular, a criança também vai querer saber, aguça a curiosidade dela. O que tem de tão legal aí nesse aparelho que, né, eles não param de olhar, não param de mexer. Então, a gente tem que aprender também a controlar, né? Eu sei que tem a questão de trabalho, que o tempo todo tem que estar ali, mas a criança, ela aprende por imitação. Então, ela vendo esses pais também com esses hábitos, ela vai buscar a ter mais contato também. Entendi. E é engraçado mesmo, porque você vai nos restaurantes, né? Você vê, né, todo mundo com... Tem vários já... memes, assim, alguma coisa assim, a família almoçando e cada um no seu celular, capaz de conversar, né? Sim.
Daqui a pouco vamos fazer um podcast, você fica com o seu celular, você fica com o seu, né? Eu fico mandando mensagem, tá nesse nível, né? Tem memes que, né, manda mensagem pra ir vir jantar, que o adolescente responde por mensagem, né? A tá do lado. As festas de adolescente, hoje em dia a gente vê, tiram foto, tá cada um ali sentado no sofá, Natal, essas, né, comemorações em família, cada um com seu celular, e às vezes estão até jogando online juntos, um do lado do outro, mas cada um com a sua tela. Mas realmente é muito mais do adulto do que pegou a geração, né, que vinha vindo, que pegou e deu para os filhos essa situação, né? Sim. Porque a gente mesmo está em qualquer lugar, você não consegue mais ficar quieto, né? Você está numa fila de alguma coisa, pagar uma conta, uma loja, alguma coisa, você não consegue esperar a fila andar e olhando, você tem que pegar o celular para você ver, né? Esse estímulo que as informações causam na gente, que eu acho que é complicado, né? Sim, a gente desacostuma a sentir o tédio. A gente não sente mais. Se a gente não gostou de um vídeo no Instagram, por exemplo, passa pro outro. Não conseguiu jogar um jogo, desinstala, baixa outro. Então a gente não tá acostumado mais a ficar entediado, a gente não sabe mais se frustrar. É o tempo todo a gente tendo o que a gente deseja na palma da mão. Não sabe mais esperar. Né? Eu lembro quando eu era criança, quantas vezes eu não fui em fila com a minha mãe, em fila de banco, fila de qualquer coisa que ela tinha que resolver, e era um saco, eu ficava lá. Mas eu tinha que me virar, né, aprender a esperar, e às vezes era uma pedrinha que eu via e virava brinquedo, que isso também é muito importante, né, para estimular a criatividade. E aí você usava da imaginação para poder passar o tempo, né? E hoje você não usa mais da imaginação para você, né, passar. Eu acho que até o tédio era bom, né? Porque o tédio é um sentimento. É uma emoção. É uma emoção que hoje em dia, de repente, a pessoa ela consegue ficar entediada de olhar no celular, de tanto que ela olha no celular, né? Sim, mas eu acho que é mais uma sobrecarga. É um tédio de sobrecarga de tanto estímulo visual que ela recebe ali. E aí vai acumulando, né, nesse cérebro um monte de informação. E vamos combinar, não são informações muito saudáveis, né, que a gente encontra, assim. Claro que tem muita coisa legal na internet, no Instagram, no TikTok, mas a gente tem que saber procurar, né, tem que saber usar de maneira adequada. E que não é o que acontece com as crianças. E no consultório, vocês recebem, assim, as crianças, tal, para fazer uma avaliação, né, que vocês fazem, e aí o que vocês detectam e conseguem passar para os pais? No caso, assim, vocês conseguem passar para eles que o problema é uma tela, que tem que ficar menos? Como é que eles reagem em relação a isso, assim? O que acontece é... Eu, pelo menos, eu sempre pergunto para os pais quanto tempo essa criança passa em telas, né? Eu peço uma descrição da rotina semanal dessa criança. E aí, por meio do brincar livre, brincar lúdico, brincar estruturado, brincar de várias formas, a gente vai avaliar o desenvolvimento dessa criança. Se a gente detecta que há algum tipo de atraso, a primeira coisa que a gente pede, eu preciso dessa criança um pouco mais longe das telas. Por exemplo, o caso desse meu paciente que só conseguia falar sobre telas, desenhava. Falava, olha, vamos desenhar uma coisa legal? Desenhava um jogo de videogame. Então eu falei pra essa mãe, olha, não dá. Aí a gente detecta que é uma coisa muito grande ligada ao celular. Mas em outros casos a gente pode falar, tem um atraso, vamos diminuir o celular, vamos fazer mais jogos fora, vamos inserir essa criança na rotina da família. O brincar ele não precisa ser complexo, né? A gente acha que tem que ter, nossa, um monte de coisas, um monte de material. E não, é o que a Carol falou, às vezes uma pedrinha vira brincadeira. Sim. Um rolinho de papel higiênico sem o papel higiênico vai virar uma coisa muito legal se a gente souber usar. Então é da criatividade, não precisa ser caro. O brincar pode ser barato, simples, com o que a gente tiver disponível. Porque como você falou, uma pedrinha era motivo para você criar, né, uma história naquilo ali, né? Sim. Então você conseguia. E a gente tem que entender assim, quando a gente fala de desenvolvimento, né, infantil, desenvolvimento humano, a gente tem 3 áreas principais. A primeira é a área física, que ela vai desenvolver ali dentro dela, tem a parte sensorial e a parte motora. Aí a gente tem o desenvolvimento cognitivo, tem a ver com a nossa inteligência, capacidade de aprender, de resolver problemas, de raciocinar, a linguagem. E a gente tem a parte, o topo ali, né?
que é o psicossocial, que é a parte social, de como ter habilidades sociais, né? E aí que tem o nosso comportamento. O brincar, ele passa pelas 3 áreas do desenvolvimento, né? Vamos pensar num brincar na rua. Pega muito a parte motora, de mexer com esse corpo mesmo, né? A parte sensorial é você receber os estímulos do ambiente e processar através das nossas vias sensoriais. Na parte cognitiva, a gente tem que pensar, planejar, se é em grupo, quem que vai, enfim, ser o juiz, ou quem que vai pegar, ou quem que vai correr. Então, você tem que estruturar as regras ali de como vai ser esse jogo. E aí, você vai estar também se desenvolvendo junto com outras crianças. Então, passa por todas essas fases do desenvolvimento. A tela, ela vai limitar a via sensorial visual e auditiva, talvez, porque às vezes nem ouvindo a criança, tá? Ela só tá vendo aquele monte de informação ali colorida, né? Tem alguns desenhos que são muito coloridos e muito movimento, e aquilo vai agitando a criança. Então, essa sobrecarga também prejudica, né? Nada como brincar para desenvolver todas as áreas. Então, a gente tava até falando ali antes de começar, né? Eu contei para vocês que eu vi um vídeo hoje de uma professora, ela colocou o vídeo para gravar, ela assim, e ela falava assim, abram o livro de português na página 44. Aí, e aquela bagunça de sala de aula, assim, né? A criança fala assim, o quê? Abram o livro de português na página 44. Matemática? Não, abram o livro de português na página 44. Que livro? E as crianças não conseguiam. E ela começou, né? Ela fazia toda vez essa pergunta e as crianças não conseguiam guardar a atenção daquilo. Chegou uma hora, ela falou assim, abriram. Aí houve um silêncio, ela falou assim, podem começar a responder, ler a página e responder as questões. Que livro? Né? Que página? Quer dizer, a criança não está conseguindo mais guardar, né, as informações, né? Porque é tão rápido as informações que a gente recebe e tão fácil de você jogá-las para lá ou para cá, que você quer uma nova, que você não tem mais aquele tempo de absorver, né? Sim, eu acho que é isso que você falou, é muito fácil, né? As informações estão ali, estão prontas, Quantos vídeos não tem, por exemplo, de pessoas que leem livros e aí elas gravam o trecho do que elas entenderam, e tem gente que faz trabalho de faculdade assim, então tá tudo muito rápido, muito fácil mesmo para as pessoas. E aí a gente tem que pensar que a criatividade, ela tá ligada à nossa inteligência. Né, essa questão de você parar, focar, pensar, o tédio, tudo isso tem a ver com a nossa inteligência. Por quê? Porque a inteligência é a capacidade de resolver um problema. Peraí, a criança tem um problema aqui, ela tá brincando e tá faltando uma pecinha do jogo. Como que ela vai resolver isso? Não vai resolver. As crianças de hoje em dia não resolvem. É o pai que vai lá, então esse jogo não dá mais pra jogar, a gente vai deixar de canto e vai comprar um novo. Então é essa coisa muito rápida, né, que tá prejudicando a capacidade de, vamos montar uma pecinha, vamos fazer, não tem ali, vamos pegar um papelzinho, vamos pintar da cor. Enfim, né, essa criatividade, ela ajuda a gente, através do brincar, né, na infância, vai ajudar a gente a conseguir resolver os nossos problemas na fase adulta. Por isso que a gente vê tanto adulto frustrado aí hoje em dia, né? Tudo é o fim do mundo. E aí, o uso de medicação na fase adulta, porque, né, não tolera a frustração. Mas isso é uma construção desde a infância. Mas você acha que as crianças não conseguem mais resolver os problemas? Elas estão sendo treinadas para não resolver problemas? Para descartar, ou né? ignorar. Então, por exemplo, arrasta pra cima, joga pro lado. E não é a vida. Você não vai conseguir pegar o problema teu e arrastar pra cima. Um amigo me incomodou no jogo, vou lá e silencio ele. Como que você vai fazer isso com o seu chefe quando você for adulto? Não vai ter como. Se ele falar algo porque que você não importante ele aprender a resolver essa questão, né? Sim, com certeza. E não simplesmente... bloqueio ele e acabou, né? O problema também, voltando nos pais, é que os pais estão se metendo muito também, né? Nas crianças. As crianças brigam no condomínio. Põe numa redoma de vidro e ali não... Pais que entram... Aconteceu alguma coisa na escola, um conflito na escola, a criança chega em casa, conta pra mãe, a mãe vai lá falar com a escola pro adulto resolver um conflito em que as crianças poderiam ter resolvido. Claro, assim, que a gente não vai deixar não vai negligenciar essas crianças. Sim. Mas a gente precisa
precisa de alguém para mediar algo que entre eles precisam chegar num acordo, né? E isso é uma comunicação assertiva que a gente chama. E não, hoje em dia a gente não vê isso. A gente vê mães, às vezes, que saem lá no condomínio, vai lá e vai brigar com as crianças da rua, do condomínio, né? Vai lá na escola pedindo pro outro resolver. Então, aí o filho perde a capacidade de resolver conflitos. Mas na vida a gente sempre vai ter conflitos, né? Isso é essencial, aprender a resolver isso. Sabe que, lembrei agora, um convidado que veio, o Maurício da Grow, ele trabalha na Grow, Maurício Chancalepre, e ele falou assim, tem até um corte lá no Instagram nosso, o Waze me emburreceu. Ele falou assim, que ele conhecia tanto São Paulo, mas de tanto usar o Waze deixou ele burro, porque assim, um dia ele saiu, ele não sabia mais assim, porque ele acabou se acostumando, né? Você põe no Waze lá, e aí ele começou a falar, ele é gerente de produtos, se eu não me engano, então ele faz toda a parte de produção, então ele gosta de ver como que as coisas são feitas. E eu falei, cara, eu também gosto de assistir aqueles programas, esqueci o nome que tinha, um na Discovery, no Story Channel, como são feitas as coisas, alguma coisa assim. Então, como que é feito um copo, como que é feita uma caneca, como que é feita uma mesa, como que é feito N coisas, né? E eu gosto disso, de saber a origem daquilo, como é que aquilo é feito, pra ver como é que aquilo funciona, né? Mas hoje você pega tudo muito pronto, né? Sim. Então eu imagino que as crianças estão nesse nível, né? E você é assim hoje porque provavelmente foi estimulado em algum momento, né? Essa curiosidade foi aguçada. E você viu o quanto é legal você compreender, você entender. Assim, eu não sei, é aí que tá, né? A questão da facilidade hoje em dia das crianças, ou de você não precisar... Sou de uma época que, pra você fazer uma pesquisa, você tinha que ir lá na biblioteca... Pegar enciclopédia, a Barça, copiar. Sim. Quando muito, deixavam tirar um xerox, alguma coisa assim, mas você não podia entregar o xerox. Não podia tirar xerox da Barça, né? Não, você tinha que copiar todo o trabalho, fazer essa pesquisa e tal, né? Hoje em dia, você... Google, o negócio sai, Wikipedia... Chat GPT, então... A falar que eu não uso Chat GPT, eu uso, às vezes, para dar um start naquilo que eu não estou conseguindo achar, né? Mas eu já fiz alguns testes de, inclusive, escrever músicas já cifradas e já com a melodia, eu só ponho o tema e ela me dá uma música. Nossa. Né? Um amigo colocou lá e ele fez uma pregação de uma palavra, só o ChatGPT. É meio assustador, né? A gente perde a humanidade. Aonde vai parar, né? Para as crianças? Como é que... O que era para facilitar um pouco a vida está se tornando o cérebro das crianças. Tá substituindo, né? E a gente tem que pensar que o cérebro é um músculo. Então, se a gente não exercita, é como se fosse atrofiando. Exatamente. A criança vai deixar de conseguir fazer coisas que ela já fazia. Então, isso também acontece. Às vezes, a criança está indo num desenvolvimento, ok. Começa a ter contato com tela sem o cuidado necessário, a criança começa a regredir. Então, isso também acontece. Então, são vários níveis de prejuízos que a tela pode trazer pra gente. É que ela estaciona, né? Ali naquele momento, ela fica e ali passam-se horas. Eu não vou falar que eu também já não fiquei, às vezes, ali atualizar, explorar, né, do Instagram. E aí, de repente, eu vi 2 horas. Eu falei, meu Deus, eu perdi 2 horas da minha vida aqui, né? E nada útil. Nada útil. Então, tem que tomar muito cuidado com as crianças nesse sentido. Né? Eu entendo que para os pais dá para usar, assim, como um auxílio, né? Em alguns momentos que não vai ter o que fazer. Essa criança vai para a tela. Mas monitorar. Né? É colocar um equilíbrio ali. Porque tem criança que passa 6 horas por dia na frente de uma tela. Porque daí, assim, somando. Tablet, celular, televisão e mais o videogame. Assim, ele vai precisar passar 1 horinha aqui pra mim fazer o café da manhã. Aí depois ele vai brincar. Aí ele vai passar mais meia horinha aqui pra mim tomar um banho. Mas depois ele sai. Aí ele vai passar mais 1 horinha pra mim fazer o almoço. E a mesma coisa à noite. Mas aí, de repente, os pais acham que assim, não, mas ele só ficou 1 hora, só ficou meia hora. Na verdade, se você somar tudo, ele passou 1/4 do dia em telas. Sim. Né? Sim, às vezes vai pra escola de manhã e daí à tarde, vou deixar um pouquinho aqui nas telas, mas aí fica umas 2 horas, daí
faz alguma outra atividade, quando o pai chega à noite, né? Ou enfim, a mãe chega, eles deixam um pouquinho mais, porque tem que cuidar do irmão mais novo. Enfim, né? Tem N desculpas que a gente ouve, mas isso prejudica demais, né? Principalmente a qualidade do sono também. Sim. Pela quantidade de estímulo. Quanto mais a gente vê telas antes de dormir, isso vai determinar, né, a qualidade do meu sono. Então, o sono, a gente precisa mandar uma resposta ali, uma mensagem pro cérebro de que as luzes estão diminuindo, que tá entardecendo, diminuir as atividades, pro corpo entender que precisa lá, né, produzir os hormônios pra dormir com qualidade. Só que se fica com aquela luz, aquela tela, aquela coisa piscando ali na frente, vai agitando muito a criança e meu cérebro vai recebendo a informação de que, peraí, eu preciso ficar acordado, eu preciso ficar em alerta, né? E aí, às vezes, os pais têm dificuldade de colocar a criança na cama, falam porque ele reluta, ele chora, ele se joga no chão, eu não consigo colocar, e vai dormir 11 horas da noite, meia-noite. Então, além de perder a quantidade de horas também de sono, né, perde essa qualidade, porque a criança vai dormir agitada com esse cérebro todo com hormônios ali de alerta, né? E assim, qual é a idade que vocês acham que o dano seria menor? Que acho que o dano, se tratando de criança, né, não sei, abaixo de 2 anos... O ideal é nada, zero. Não, mas tudo bem, mas nada. A gente vai falar da expectativa, né? Mas quantos anos, assim, você acha, não, daqui pra frente, ok. Eu acho que não tem uma idade exata. Talvez pensando assim, um pouco mais de adolescência, né? Porque daí também não tem o que fazer. Porque daí tem a ver com a questão social. É o amigo que joga o jogo lá, Minecraft, Roblox, e eles têm que jogar juntos. O amigo que tem o celular, o grupo de WhatsApp, já começam a falar de trabalho de escola, né? Mas o quanto mais puder evitar, né? Jogar mais pra frente, melhor, com certeza. Acho que é mais ou menos isso. E sendo inevitável buscar o equilíbrio, né? Então, vamos supor, a cada meia hora de telas, vamos tentar passar 1 hora longe. Vamos brincar. Então, se ele não precisa estar no celular, por que a gente não coloca na TV? É mais longe, tira o controle, ele não vai poder pular a propaganda que vem antes, né? Então, a gente fala também de redução de danos. Então, se não é possível tirar, a gente tenta reduzir os danos que vão apresentar depois. Mas sabe que que engraçado que assim, né? Se você tira do celular e põe na tela, na televisão. Aí você fala assim, você tem que tirar o controle mesmo, né? Porque qualquer coisa que apareça, ela vai pular pra frente, né? Na minha época, você tinha que assistir televisão, você era obrigado a assistir o comercial, ou senão era o tempo de você ir tomar uma água, fazer alguma coisa, tal, né? Mas você era obrigado, não tinha como você jogar pra frente e nem pra trás. Hoje você vai pra frente no filme e vai pra trás, não tem, né? Acelera o filme. Né? Até falar, eu comentei o negócio de acelerar, né? O vezes 2 do áudio, do celular, do WhatsApp. Eu vi um psicólogo falando, ele falou que o dano cerebral, isso é imenso, porque o teu cérebro tá programado para uma determinada, o receber, processar tudo, e aquilo, né? Acelera completamente o teu raciocínio, né? Eu não sei como é que funciona isso hoje em dia. Vocês têm criança muito acelerada lá por causa de... Tem criança que não para, né, no estímulo, que não sabe... Pega um brinquedo, tipo... Ah, não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. Então, mas você acha que isso aí é por causa do... vem muito do... É de uma geração acelerada, que tá tudo pronto, né? É reflexo disso. E às vezes também a falta de estímulo em casa... De sentar, de mostrar qual é a função daquele brinquedo. Porque, às vezes, as pessoas acham que a criança nasceu pronta. Vai pegar o carrinho e sabe que tem que fazer o movimento do carrinho. Pegou o bebê, sabe o que tem que fazer. Né? E não, a gente aprende por imitação. Não pode esquecer disso. É importante. A imitação, ela é fundamental para o nosso desenvolvimento. Então, por isso que a gente fala muito também dos pais que falam para a criança e não fazem, né? Então, a criança está observando. Né? Nada, por criança que tem atraso no desenvolvimento, o que a gente orienta? Coloca na escola. Porque ali entre os pares, ela vai começar a imitar as crianças, né? Criança que convive às vezes muito com adulto, e aí trata a criança de uma forma mais rígida e tal. Coloca na escola, né? Pra ela começar a ver o que os amiguinhos fazem, pra ver se por essa imitação de outras crianças em maior quantidade, ela vai começar a se desenvolver mais, né? Então, isso é muito importante, a criança imitar. Mas se não tem esse modelo
que vai acontecer? Ela tem uma tendência, claro, a desenvolver. O nosso cérebro está programado para isso. Mas com a imitação, tudo fica mais fácil. Sim. E assim, período de férias, por exemplo, né? O certo seria a criança ter um brincar alternativo, né? É que, como você falou, não dá mais para ficar na rua, né? Sim. Não dá mais para brincar à vontade, sair, terminava a escola, a gente saía pra rua, só voltava à noite de casa, sim, né? Não tem mais como, casa, né? De vó, algumas crianças têm ainda essa possibilidade. Casa de vó, né? Que vão e ficam na casa da avó por um mês, uma semana. Mas aí também tem que ver se não vou ficar nas telas. Né? E colônia de férias, né? A única coisa que eu fico com um pouco de dó das crianças que tem colônia de férias no ambiente escolar. Que a criança já fica o ano inteiro lá. Tá. E aí fica na colônia fica no de mesmo férias, ambiente. Né, no mesmo ambiente. Parece que não descansa, né? Entendi. Aí quando, vou voltar pra escola, não. Ela não saiu da escola, né? Da escola. E o que vocês indicariam, assim, para brinquedos para desenvolver a criança? Ou entre uma tela... Eu lembro que a Kátia falou assim, entre uma tela e um brinquedo, se a criança for estimular, ela vai preferir o brincar. Agora, se não tem nada para ela fazer, é óbvio que ela vai sentar na frente da televisão, ela vai buscar uma tela, se ela tiver, né, disponível alguma coisa assim. Mas as brincadeiras de rua, aqueles negócios de pular corda, acho que isso que seria o essencial, né, para a criança poder se desenvolver. Não, só essas. Acho que todo brinquedo, qualquer jogo, ele é fundamental. Vai ter sua função, né? Sim. Cada brincar tem Então, vocês indicam jogos, né? Vocês indicam jogos para o desenvolvimento da criança? Existem alguns que são chave, assim, né? Por exemplo, o Lince. Ele estimula a atenção da criança, a percepção visual, ela tem que esperar, vai estimular um pouco da competitividade, de velocidade com que esse cérebro vai processar as informações, né? Porque tem toda aquela cartela, e aí tem que ficar de olho ali. E eu gosto também do Lince porque você pode trabalhar a questão de linguagem, né? Então, o que eu faço? Às vezes eu tiro a cartinha e eu não falo pra criança o que é, eu não mostro pra ela, né? Por exemplo, uma melancia lá, não mostro o que ela tem. Eu falo, olha, é uma fruta. E aí ela vai pensando né, na categoria da fruta. Começa com a letra M. Então a gente tem maçã, tem melancia. Daí ela tem que acertar. Então o que eu faço? É um ponto pra quem acertar, porque às vezes a gente faz atendimento em dupla, né? Um ponto pra quem acertar qual é e o outro ponto pra quem achar. E aí, se a mesma criança fizer os dois, ela ganha 2 pontos. Então dá pra fazer variações. E a criança que perde? A gente tá ensinando então, ela a isso que eu tô aprender falando, com a mas frustração, né? Isso, né? Mas aí, em seguida, ela pode adivinhar, né? Ou quando a gente tá fazendo esse treino quando a gente atende em dupla, é treino de habilidades sociais. E aí, a gente conversa, né, com um amigo, olha, ele não tá conseguindo, vamos tentar ajudar esse amigo. Até pra trabalhar empatia. E as crianças, elas são ótimas nisso. Elas querem se ajudar, elas se unem contra a terapeuta. Totalmente. Então, é que na época de escola, eu falei assim que a rede social nossa era assim. Então eu estava, por exemplo, na 3ª série, eu conhecia o pessoal da 4ª, da 5ª e da 6ª. Conhecia da 1ª e da 2ª. Então você tinha tanto mais novos quanto mais velhos, e você acabava convivendo no mesmo espaço, né? Sim. Do pessoal. Hoje em dia você tem 5 mil amigos no Facebook, você não conhece 10% do que tá ali, e você acha que você tem amigos, né? Então você não tem aquele desenvolvimento que você tinha como antigamente, né? Mais íntimo. Mais desse profundo. Negócio de às vezes criar empatia. Porque numa turminha de pessoas sempre tem aquele que é mais legal, tem aquele mais chatinho, tem aquele mais atrasado, tem aquele mais esperto, tem aquele que, igual, como você falou, esse aqui não conseguiu, o outro vem e fala, não, mas vamos ajudar ele. Mas tem aquele que fala, não, isso aí é... Mas faz parte do aprendizado todo esses conflitos, né? Sim. Eu vejo um pouco disso em crianças que moram em condomínio. Aqui em Sorocaba tem muito condomínio, né? Então isso eu vejo um pouquinho. É porque eles conseguem, acho que, viver mais livres, né? Dentro de um negócio fechado. Sim. Tem que ser assim hoje em dia, né? Felizmente. E em relação ao TEA, né? Aos transtornos de espectro autista, como é que tá isso? Que a gente conversou, porque dá a impressão que hoje em dia, eu lembro que a gente falou assim, todo mundo tem
AH. E todo mundo tem um certo grau de autismo, alguma coisa assim, que dá a impressão que não tem o que falar, fala que tem isso aqui para dar uma justificada, às vezes, no comportamento da criança, né? Sim. Infelizmente ainda aparece, né? Que não significa que a criança tenha, né, o transtorno. Porque o transtorno, quando a gente fala de um transtorno, é algo grave, né? Algo que acomete... É que aumentou, né? Eu lembro que você falou isso aqui... A prevalência aumentou. Aumentou, né? Exatamente pelas mudanças, né, ambientais também que a gente tem aí, né, quanto alimento industrializado a gente come hoje em dia. Teve uma pesquisa recente, foi uma pesquisa só que saiu, que a quantidade de plástico que está sendo encontrado no útero das mulheres. E tá ligado a maior prevalência do TEA. Então, assim, é uma pesquisa inicial que saiu lá, nem lembro direito, não sei se a Laís chegou a ver. Não, eu vi uma de hormônios de frango. Ó, então, tá vendo? O quanto a alimentação, essa mudança, porque hoje tudo é industrializado, muita coisa industrializada. E as gestações mais tardias também, né? Porque a gente tem uma nova fase aí, né? Então, a gente tem escolhido estudar, terminar a faculdade, pós-graduação, comprar casa, comprar carro, se estabilizar. E eu falo, né, muito assim, da minha mãe, porque a minha mãe com 24 anos, ela já tinha casa própria, carro, 0, e eu já era nascida. Né? E eu tenho 35 e ainda não tenho filho. E o meu irmão tem 25 e nem namorada tem. Entendi. Então, assim, são outras fases. Mas essa gestação tardia também, né? Ela... Querendo ou não, agora com 35 anos já é considerada, né? A partir de 35. Quando eu fiz faculdade, era 28. 28 anos era gestação tardia. Aí a medicina foi esticando um pouquinho mais e hoje é 34, 35, né? Mas aumenta essa prevalência de transtornos e síndromes. Só que é algo que acomete, como eu falei, né? Algo que realmente é grave. Por mais que seja um grau, né, de nível de suporte 1, nível de suporte 2, 3, enfim, mas pode ser até 1, mas não deixa de ser um transtorno. Sim. Então, ele vai acometer essas áreas do desenvolvimento que eu comentei. Motor, cognitivo, né? Físico, cognitivo e psicossocial. E as crianças hoje, elas têm a questão que às vezes elas são típicas, né? Só que tem algumas características, mas por questões ambientais. Os pais que não têm mais paciência, os pais que não sentam pra brincar, os pais que terceirizam a educação da criança, os pais que não dão conta daquela criança que precisa. A criança é isso, é movimento. Né? Teve uma mãe que eu recebi essa semana no consultório que ela falou: eu sinto que as pessoas esqueceram que as crianças são crianças. Eu falei, perfeito, a melhor frase que eu ouvi, né, em semanas aí. Porque é isso, elas precisam, às vezes, querem um diagnóstico, então aumentou muito a procura por diagnóstico também, né, para encaixar, às vezes, uma questão que eles não dão conta. De lembrar o quanto é importante sentar, brincar, pular, se jogar, se sujar. Acho que a Laís adora fazer atividade, né? Com muito glitter. Eu tô com a unha suja agora, de corante. Tinta, glitter, corante. Então, ela explora muito esse lado das crianças. Mas a gente recebe muitas mães que não pode. Por exemplo, proibido slime dentro de casa. Muitas mães proíbem. Porque ela vai grudar na cortina, vai grudar no sofá. Tá, mas essa criança tá brincando sozinha? Ela vai, no consultório a gente tem também, não significa que não vai acontecer um acidente de vez em quando, mas assim, é um brincar assistido. E é isso que os pais focam na agenda muito deles, do que eles têm que fazer, e é como se a criança fosse só ali algo que tá acrescentado a eles, e ela tem que seguir a rotina dela, a agenda dela. Só que, e aí, a convivência familiar? Entender um pouco mais dessa família, de conhecer o que os pais gostam. Pais têm dificuldade de brincar também. Né, a Laís estava comentando de uma mãe que tem dificuldade, que ela atende, que tem dificuldade de brincar. Sim, não só uma, né? Várias. Que chegam e falam, o que eu vou fazer com essa criança? Vou fazer o quê com ela? Eu falo, olha, você vai brincar. Então, eu já tive pais que eu chamei pra sessão. Falei, olha, eu vou sentar, eu vou brincar com seu filho e você vai me observar. Falei, tá vendo como eu fiz? Você tem que deixar a criança conduzir, deixa a criança escolher o que ela gosta de brincar. Ele gosta de carrinho, mas eu tô todo saco cheio de carrinho. Será que a gente não pode brincar de outra coisa hoje? Puxa vida, ele só quer sua atenção, só um pouquinho, né? Deixa ele brincar de carrinho um pouquinho, dá atenção pra ele, depois você pensa em outra coisa pra fazer junto, né? Então, vamos estimular esses pais a participarem da rotina, mas às vezes eles não sabem o que fazer.
E eles não nascem, a criança não nasce e surge na ideia do pai um monte de ideia. Então, às vezes, eles precisam dessa ajuda mesmo, de sentar no chão e falar, olha, é assim, assim, assim que você vai brincar. Eu costumo brincar. A melhor forma de aprender como brincar é com uma criança. Então, tá difícil pra você? Senta, observa seu filho em silêncio. Vai pra uma praça, observa as outras crianças brincando. Eu falei, eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa. Né? Não tenham medo de sujar, gente. Sujou, limpou. Então, que nem eu tô com a unha toda suja, minha roupa já ficou suja várias vezes. As mães falam, meu Deus, você deixou a criança fazer isso com você? Eu tenho máquina, tá tudo bem, mãe. Sim. Vai lavar. Sim. E a criança, ela é E a Omo adora, né? As crianças amam. Deixa a criança imaginar, porque a criança, ela tem muita imaginação, mas eu vejo também muitos pais que podam a criança. Então, por exemplo, do carrinho, eu não aguento mais carrinho, tá, então vamos construir uma estradinha que vai por cima da cadeira, por cima da mesa e vai por cima do sofá, o sofá é a ponte, né, vamos reproduzir questões do dia a dia, ali, quando os pais não têm ideias pra brincar, falam, você vai reproduzir? Tipo, o que você faz? Vamos brincar de comidinha. Como que é esse brincar de comidinha? Como você tá cozinhando? O que você faz? Vamos fazer um bolo. Como é fazer um bolo? Tem que pôr a farinha, agora o ovo, não sei o que. Você vai, né, só ali verbalizando. Às vezes a criança vai construindo com você. E aí ela quer colocar, sei lá, um limão dentro do bolo. Não, mas não vai limão dentro do bolo. Deixa a criança colocar o limão, é o bolo dela, né? E aí depois você faz uma cara que ficou azedo, enfim, dê reações daquilo que a criança tá construindo, né? E faça bagunça. E aí os pais questionam muito às vezes, mas vai tirar a cadeira fora do lugar, vai tirar as almofadas, vai virar uma bagunça, minha sala, minha casa é uma bagunça. É a fase que a criança precisa. Essa casa, ela precisa estar adaptada para essa criança também, né? É uma casa bagunçada, é uma casa que tem vida. É verdade. É isso. E é o que a criança precisa. Você tem brinquedos jogados pro chão. Mas tá tudo bagunçado, mas ali tá tendo vida, né? Sim. Eu vi alguém falando assim que você quer saber como que é uma casa, olha a sala da casa. Se a sala da casa tiver tudo muito certo, aquela casa não tem vida. Se for uma sala que tá... a gente não tá falando de relaxo, né? De coisa assim. Tá bagunçado e tem brinquedo e não sei o quê. Não, aqui tem vida. Né? Porque você sabe que ali é um ambiente de convívio, é um ambiente de brincadeira, é um ambiente que as pessoas estão ali uma conversando com a outra, brincando, né? Então você tem ali uma vida, né? Mas eu ia falar um pouco dos adultos agora em relação ao TDAH. Você sabe que no meio desse negócio de marketing digital, as coisas estão meio assim, é meio grife você ter TDAH, né? Você falou que tem isso, é sinônimo do cara ser inteligentíssimo, porque ele não consegue prender atenção, porque ele tá focado ele consegue focar em N coisas. Então ele tá pensando aqui, tá pensando lá. Então, essas pessoas dá um ar para eles de super dotados, sabe? Eles começaram a usar isso como se fosse uma grife para eles, entendeu? E aí eu acho que acaba deturpando o que realmente é e como faz que não é. Se fosse normal, né, não teria um tratamento, né? Mas isso tem que ter um tratamento, né, para poder conter isso aí, né? Tanto a terapia, né, quanto a medicação, né? Porque realmente é um transtorno do neurodesenvolvimento, não deixa de ser um transtorno. Então, traz prejuízos significativos para a vida da pessoa. Né? Quem realmente tem, sofre. Né? Ela pode ter várias ideias, tá focada em vários projetos, mas tem dificuldade de concluir, né, esses projetos. Então, ela vai conseguir, mas com muito custo, mais dificuldade. E o que, assim, a minha visão, né, dessas modinhas, assim, claro que tem muita gente sendo diagnosticada errado, eu acredito que sim. Claro que tem também aqueles que já deveriam ter sido diagnosticados lá desde a infância, que já sofreram muito, né? Teve muita gente que apanhou porque não sabiam que tinha um transtorno, né? Foi taxado de burro na escola, porque não atingia notas, foi excluído, sofreu bullying pelas suas dificuldades, né? E acho que é uma coisa que a gente tem que sentir muito, realmente, por tudo que eles passaram. Mas, como você falou, tem gente que se aproveita, mas eu vejo como uma muleta, talvez, né? Para aquilo que... Porque nós vivemos numa época que todo mundo faz muita coisa. A gente quer dar conta de tudo. E aí as pessoas não estão preparadas para o próprio fracasso. E que faz parte.
Eu não vou ser 100% em tudo que eu vou fazer, né? E talvez eu não seja 100% em nada, porque ninguém é 100%. Mas eu vou dar o meu melhor para aquilo que eu consigo. Só que essa coisa também do imediatismo, da raça pra cima e vamos, e logo, e muda pra outro. Eles querem tudo muito rápido. A gente vê isso na hora de agendar paciente. Ai, tem que ser um horário pra ontem. Olha, não tenho, eu tenho lista de espera. Né? Agora eu tenho, por exemplo, avaliação neuropsicológica. Nós estamos em julho, a minha agenda tá pra setembro. E paciência, eu não tenho o que fazer. Porque senão eu vou ter que atender da meia-noite às 6. E aí a qualidade do meu trabalho cai por conta do meu cansaço, por eu não ter, né, poder resolver outras coisas. Mas eles não aceitam, né? E aí vem, então eu vou procurar com outra pessoa. Tudo bem, eu não posso fazer nada. Só que eu faço terapia, pelo menos há uns 7 anos aí, então eu sei que eu não vou dar conta de tudo e que tá tudo bem se for pra outra pessoa, cada um tem sua necessidade. Mas as pessoas não aceitam isso hoje. Entendi. Elas acham que elas têm que ser... É aquela vida de Instagram, de vitrine, né? E aí, quando elas começam a não dar conta, pelo excesso de coisas também, peraí, eu tenho algum diagnóstico. Não, tem alguma coisa errada comigo. Não é normal, né? A vida de todo mundo tá indo pra frente, só a minha que não. Porque só você pega aquilo como base, né? Você pega aquilo como exemplo, você fala, meu Deus do céu, como é que pode? A gente tá tão... Nossa, isso aqui não vai. Nossa, olha aqui, olha ali. Mas é só um recorte, né? E o recorte que a pessoa escolheu mostrar. Exatamente. É a vida feliz, né? Na minha época, falava assim que era... Como é que falava? Vida da margarina, vida de família Doriana. Família de margarina. De comercial de margarina, né? Que todo mundo tá feliz na mesa. É o Instagram, né? São redes sociais, né? Ninguém posta foto apesar que tem os que usam das redes sociais pra desabafar, né? Tem aqueles que, fala, meu Deus, uma vez eu mandei, falei, amor, quando tiver tudo certo, você manda mensagem, porque eu tô preocupado pra caramba com você, porque, poxa, quem quer saber, você sabe, coloca aquelas mensagens assim, você fala, meu Deus do céu, o que essa pessoa tá, né, tá passando? Então, ela quer desabafar ali eu acho que a carência é tão grande, desabafa ali, ou manda uma indireta. Manda indireta. Que tem bastante. E pra, de repente, achar que, sei lá quantos mil ela tem no perfil dela lá, vai... O problema é que ela ganha um reforço disso, né? Ela ganha atenção. Às vezes não é a pessoa exatamente que ela quer ali, a atenção, mas dos outros, demais. Aí fica lá, que foi? O que aconteceu? Que não sei o quê. Isso. Que coisa, né? Mas não resolve. Nada. Né? Esse é o problema. Só tá ali, vai mantendo... gera sentimentos, né? E aquele negócio acho que vai virando uma bola de neve dentro da pessoa e ela acaba usando aquilo como uma muleta dela, né? Sim. Ela vaza ali pra esse lado aí, desabafa ali, e ali ela, no final das contas, ela tá expondo a própria vida, né? De uma forma assim que... Porque, venhamos e convenhamos, eu acho que 99,9% não tá nem aí com que... Não vai resolver teu problema de nada ali. Não vai realmente alguém pegar e mandar uma mensagem pra você inbox sem aparecer e falar, viu, o que tá acontecendo? Posso te ajudar? Muito pelo contrário, né? Vai ficar ali alimentando aquele negócio. E as crianças pegando esse ritmo vão acabar sendo direcionadas para isso também, né? Sim. Não, eu recebi uma família essa semana que comentou exatamente isso. Aconteceu uma situação na escola da criança e eles não sabiam, né, o que tinha acontecido, mas sentiram que mudou o comportamento dela na hora de ir pra escola. E aí a mãe pegou um relato de TikTok, que era um TikTok que falava, conte algo que aconteceu na sua escola e você não gostou. E aí a criança escreveu um textão lá nos comentários, e aí a mãe começou, como era no celular da mãe, começou a receber notificação, porque daí todo mundo começou ali a querer acolher aquela criança, enfim, 9 anos. Né? E aí começou a receber notificação, o que é isso? Não para de receber notificação, e foi ler. E aí ficou sabendo do relato, né, do filho da situação, e aí, não, peraí, foi grave, então vou buscar terapia, né? Caramba. Mas fica muito superficial, né? Entendi. Essas relações que nem você comentou, dos grupos que a gente tinha antigamente, de saber da mãe, do pai, do irmão, a gente, né? Sim. Quando eu também morava, né, quando eu era criança e tal, morava em condomínio também, e sabia de todo mundo da escola, a mãe, a tia, a irmã, a avó, quando falecia, quem que era, quando era aniversário, a gente tinha esses contatos, né? Eu vejo que hoje as crianças estão perdendo um pouquinho disso, tá se tornando mais superficial. Ai, sabe, fulano?
fulano é do Instagram tal, é do arroba. Como que é o arroba? Arroba, Qual que é o teu arroba, né? Sim. Não pergunto mais o nome, né? Como que é o seu arroba? E aí, por ali, você tira a base da vida que a pessoa leva, mas na verdade aquilo não é a realidade, né? Ninguém faz dali a vida, acho que a vida como ela é mesmo, né? Sim. Faz dali uma ilusão, até mesmo para ela se sentir, né, perfeita num mundo de imperfeitos, né? Então, e aí tudo isso gera emoções, né, que são difíceis de você trabalhar com elas, né? Sim. E aí tem o filme aí que foi lançado agora, né? Confesso que eu não assisti. O 2, eu acho que nem o 1, eu acho que eu não assisti também. Acho que não, eu acho que eu não assisti. É muito legal. Não lembro. Vale a pena pra entender um pouquinho das emoções. Conta um pouquinho, né? Qual que foi a percepção de vocês? Ele é mais infantil ali. Esse filme ajuda? Esse filme ajuda? Nossa, bastante. É? Eu acho que sim. Principalmente o segundo. Tudo que você vê hoje na internet, por exemplo, falando de comida, né? Rapidinho assim. Um fala, não, pode comer ovo que ovo é bom. Outro fala, não pode comer ovo que ovo é ruim. Não, você pode comer isso aqui que isso aqui é bom. Não, isso aqui já não é mais bom, não sei o que. Então, tem um vídeo de uma pessoa, ela vai tomar um café, ela tá assim, tem 2 vídeos. Não, toma café quebrado, ela vai pôr na boca, vem um outro vídeo e fala, não, café não é bom, não. Né? Não, o filme, o Divertidamente 2, eu acho que é um filme, desenho, né, pra adulto. Eu, particularmente, a Laís também é da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que a gente atende. Eu achei ele bem teórico. Explica muita coisa. Ajuda os pais a entenderem muito de como funciona o cérebro da criança. E é um pouco disso, assim, a nossa dificuldade de sentir as emoções desagradáveis, né? Porque, assim, todas as emoções, elas são importantes. Não tem como a gente não sentir uma emoção. E faz parte, tanto que lá no Divertidamente tem a inveja. Né? Ela tá lá. Por quê? Porque a gente sente. As pessoas falam, porque existe um filtro social que fala que é feio, que não pode, mas a gente vai sentir, né? E a mesma coisa da raiva, da tristeza. Os sentimentos as emoções são incontroláveis. A gente consegue controlar. Mas depois que tem ela. Quando a gente tem a percepção dela e a gente consegue entender qual é o pensamento que mantém ela, né? Mas, na verdade, as emoções, elas são fisiológicas. Da mesma forma que a gente sente sono, cansaço, vontade de ir no banheiro, a gente sente as emoções. Não dá pra você antecipar que você vai sentir sono, né? Não dá pra você antecipar que você vai ter inveja, vai ter raiva, vai ter alguma coisa assim, né? E não tem Nossa, eu vou ter ciúme, então eu vou... Não tem como, né? Não, e não tem como você falar e também. Percebe. Você falar assim, não vou sentir mais vontade de fazer xixi agora. Para a vontade agora. Não tem, né? As emoções ainda a gente vai sentir, mas a gente precisa saber o que fazer com elas. E geralmente o que mantém elas mais acesas, mais afloradas, né? É o pensamento que tem por trás. Tanto que no próprio Divertidamente tem ali a ansiedade, que foi a personagem que foi a principal, né? Desse filme. Porque é a principal emoção hoje em dia? É o que mais aparece, mas o que eu vi um pouquinho ali, não sei se a Laís concorda, é que a alegria, tudo que acontecia de situação desagradável, a alegria, tipo, deixa pra mais tarde. Que é isso que a gente comentou aqui, né? Que é o não resolver, é o arrasta pra cima, é o deixa pra lá, que depois... Só que isso vai acumulando, que daí virou, lá pelo menos da Riley, virou uma montanha de situações, né? E aí a ansiedade veio vindo, então ela controlou um pouco dos pensamentos. Ela queria antecipar tudo de ruim que poderia acontecer pra que a Riley já tivesse um comportamento pra que não acontecesse. Só que a gente não pode controlar tudo na nossa vida. Entendi. É pouquíssimas coisas que a gente pode controlar, na verdade. Entendi. E você acha, assim, que você indicaria esse filme pros pais assistirem? Totalmente. Eu fui um pouco mais radical, eu levei os pais comigo assistindo. Falei, vocês vão junto comigo, é lição de casa. Legal. E eu levei alguns pais pra assistir junto com as crianças também. Sim. E quem não foi, eu falei, olha, liçãozinha de casa, tá? Eu quero que vocês assistam. Principalmente os pais que têm crianças ansiosas. Porque eles falam, Laís, não entendo, pra mim é tão fácil, né? Pra que ela vai ficar se preocupando com isso? Eu falei, então, assiste filme. Porque tem muitos pais que a gente tenta explicar, eles falam, ainda é difícil pra mim. Preciso de alguma coisa pra visualizar. E o filme nos deu isso. Entendi. A visualização pra mostrar pros pais e pras crianças o que acontece.
Eu tive criança que chegou no meu consultório e falou assim, tia Laís, então é isso que acontece dentro do meu cérebro. E eu falei, mais ou menos. De uma forma figurada, mas, né, Sim. é aquilo, né, de uma forma assim que dá pra criança entender, né, que não é que tem um monte de bichinho ali, mas, né, são as emoções que realmente existem, né, não dá pra você antecipar as coisas, e não tem como você, sei lá, nascer sem emoção nenhuma e... Nossa, nasce o quê? Não sei, é complicado. Até porque se a gente vê uma criança com pouca resposta emocional, isso já é um sinal de alerta pra gente de alguns transtornos. Sim. Né? Então, se essa resposta emocional tá inadequada, a gente vai olhar isso como um sinal de alerta. Então, elas são importantes. Entendi. Senão, a gente vai estar na frente de um leão e não vai sentir medo. A gente vai passar a mão nesse leão. E aí? A gente vai ver uma comida estragada e vai provar? Não, a gente precisa sentir essas emoções. Elas garantem que a gente vai sobreviver. O ser humano saudável tem todas as emoções, né? Por mais que você não queira, de repente, ter algumas emoções, você fala, não, mas essa emoção não quero ter, mas faz parte, acho que, de um sistema que para ele dar certo, né? Tá sinalizando alguma coisa. Legal. Indo para os finalmente agora, né, que vocês têm compromisso. Sim. Vou fazer uma pergunta aqui, você já sabe, né? Já. Você já perguntei, né? Mas eu já fiquei pensando em outras Então, mas eu vou fazer a pergunta para... Ela contou para você que tem uma perguntinha no final aqui? Não. Então, tem que responder. Laís, qual que é o teu brinquedo de infância? Meu brinquedo de infância? Tinta. Eu pintava muito quando era criança, junto com a minha mãe. E eu gostava muito de pintar o meu cabelo. Tá vendo por que ela gosta de subir? Ela gosta de bagunça, né? Era tinta e brincar na terra, fazer comidinha, brincar de boneca. Eu não tenho um jogo favorito até hoje, mas eu gostava de brinquedos. Então eu pintava muita coisa, eu fazia aula de pintura. E eu gostava de brincar de comidinha. Então meu canteiro de casa, ele sempre virava um fogão. A minha mãe falava assim, vou fazer bolo formigueiro. A gente ia pegar as formigas no quintal. E é uma lembrança muito vívida pra mim. A gente catando formiga, saindo com a mão toda coçando. Porque a gente também queria fazer bolo formigueiro. Então essa não era um brinquedo, mas era uma brincadeira. Né? Sim. Muito, muito legal. E Caroline, qual que é o teu brinquedo de infância? Então, da outra vez eu comentei do Bets, né? Do taco, que eu jogava muito. Mas eu também tive uma época muito viciada em Barbie. Jogava bastante de Barbie. E assim, esse tipo de brinquedo, por exemplo, boneca, ou assim, que a gente tinha o Falcon, né, pros meninos, alguma coisa assim, era um negócio legal, né? Porque isso te, sei lá, estimula a criatividade. Porque assim, pegar uma boneca, o que eu vou fazer com essa boneca, com essa Barbie? Eu tenho que inventar um cenário. Então isso pra inteligência, né, amplia assim, muito, muito, muito o cenário, as ideias, a imaginação. Você sabe que outro dia eu tava vendo, eu lembrei eu tinha um Forte Apache, né? E eu me deu uma vontade de comprar um Forte Apache, sabe? Eu comecei a lembrar de quando eu brincava com os índiozinhos ali, com o exército lá e tal. E aí eu fui ver, ainda tem da Gulliver pra vender, assim, sabe? Então, remete a aquelas brincadeiras que eram bonequinhos, né? Que não faziam nada, né? Sim. Que é puro plástico, assim, mas que a tua imaginação fazia aquilo acontecer, né? Sim. Então, realmente, o brinquedo, ele é muito importante pro desenvolvimento das crianças, né? Muito, é fundamental. Tá. Deixa um recadinho pros pais de hoje em dia aí, do que vocês acham que é o assunto do momento, da atualidade, assim. Eu diria que não adianta só brincar, só comprar o brinquedo, né? Que a gente vê muito disso. Mas aquela casa é cheia de jogos, cheia de brinquedo. Não dá só pra comprar. Tem que participar. Sim, e eu acho que eu falaria que não é só você sentar do lado da sua criança e ficar mexendo no celular. Né? E ficar ali fazendo um carinho assim, parecendo que tá brincando com um cachorro. Faz uma batidinha. Não, desliga o celular. Isso aí, senta. Continua, né? Só... Brinca com essa criança, não é só estar ao lado dela. Interage, né? De uma forma... Construa uma relação com o seu filho. Será que você conhece seu filho? Qual é a relação? Qual é o brinquedo
favorito dele? Qual é a cor favorita dele? O que ele gosta de comer? Muitos pais não sabem responder isso. Sim, e uma coisa também que eu lembrei agora, que é fundamental para tentar substituir as telas, é que, por exemplo, quando as pessoas vão nos lugares, por exemplo, igreja, restaurante, lugares que não são tão atrativos para a criança, ela não compreende muito por que ela tá ali, leve os brinquedos da criança. Porque é isso, os pais chegam, né, de mãos vazias, aí a criança começa a dar trabalho, começa a correr de um lado pro outro, porque ela não tem muito estímulo ali, e aí eles dão um celular. Então faça a maletinha, né, das coisas que essa criança mais gosta de brincar, e aí ela vai se acostumando a ficar naquele lugar um pouco mais comportada, né, que é o que eles esperam. Poxa, legal. Bate-papo rápido, né? A gente aqui por causa dos compromissos, mas enfim, Caroline, muito obrigado pela... Eu que agradeço, foi ótimo. Mais uma vez. Gostoso. E a Laís, né, que é a primeira vez que veio aqui participar, mas espero que seja a primeira também de outras vezes que... E é legal, e pode ter certeza que eu vou convidar vocês sempre para estar vindo aqui pra gente ir atualizando esse bate-papo aqui, tá? Obrigado, viu? Combinado. Obrigada pelo convite. É isso aí, pessoal. Então a gente vai terminando aqui mais um episódio do Toys Podcast, agradecendo aqui aos nossos parceiros, né? Masfar Realidade Aumentada, a Orion Sites e a We Love Create, por essa parceria aqui com a gente. E a gente se vê no próximo episódio, se Deus quiser. Até mais. Um abraço.